Graça e paz, meus queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, unidos mais uma vez, porque o Senhor assim permitiu. É a permissão dele. É por isso que nós estamos aqui vivos e fazendo a vontade de Deus. Você continua orando, eu continuo orando por você e você continua orando por mim, tá certo? É por isso que nós estamos juntos. Esse vídeo chegou até você, talvez alguém compartilhou esse vídeo e chegou até você. Eu sou o pastor Sóstenes. E esse aqui é um momento abençoado, um momento de compartilhar um pouco da palavra de Deus. Uma experiência, uma palavra, algo que está acontecendo no ambiente evangélico, protestante, gospel, seja qual for o nome que seja dado no nosso Brasil e no mundo, tá certo? Estamos juntos. Se você gostou desse vídeo, se você gostar desse vídeo, se de alguma forma falar o teu coração, não esquece de dar o like, o joinha, não esquece, é importante. Se inscreve se você não se inscreveu ainda e ativa o sininho para você receber as notificações. E compartilha teu grupo de amigos, teu grupo de parentes, colegas de trabalho, pessoas que você quer abençoar, tá bom? Pessoas que você quer abençoar. Nesse momento que fez o Senhor, eu vou falar de um assunto que eu mesmo acho chato. Demonologia, mas é um assunto que está em voga, é um assunto que está em moda. É tantas heresias e aberrações, bizarrices que nós vemos no meio, na TV, nas redes sociais, nas mídias sociais. Coisas horrorosas que nós vemos, que não tem na Escritura Sagrada, que não encontra respaldo, não suporta o crivo da Escritura Sagrada. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não saia daqui. Não fuja da Escritura, só a Escritura. Ela é suficiente para nós. Não fuja do crivo da Escritura Sagrada. Ela tem a resposta. Se é verdade, se é de Deus, se não é de Deus. Amém? Então, vamos junto aqui para Marcos capítulo 5. Eu vou usar esse texto e vou usar um outro texto de Lucas. E aqui em Marcos capítulo 5, eu vou encontrar uma passagem em que os demônios se apresentaram aqui. Marcos capítulo 5, apenas o verso 7. Por coincidência, por curiosidade, é o primeiro evangelho a ser escrito, o evangelho de Marcos. Os outros vêm depois, que são chamados sinóticos, Lucas e Mateus, baseando-se nos escritos de Marcos. E Marcos, diz a tradição, como era parente de São Pedro, se baseou os seus escritos nas lembranças, nas memórias do apóstolo São Pedro, tá certo? Dê um tempo para você, Marcos capítulo 5, somente o verso 7, exclamando com alta voz, disseram: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Nós já entendemos a história. Um pouco antes do capítulo 5 de Marcos, nós vamos encontrar Jesus no capítulo 4, acalmando a tempestade. Ou seja, Jesus está dando uma ordem sobre os elementos da natureza. Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode mandar o mar se calar? Quem é que pode mandar o vento parar? Quem é que pode mandar a chuva cessar? Quem é que pode fazer isso, senão aquele que estava junto com o Pai na criação de tudo isso? Pai, Filho e Espírito Santo. Os três estavam lá juntos, como disse João, por ele tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele estava lá e dá uma ordem para os elementos da natureza. E os seus discípulos recuaram, ficaram assustados. O que é isso? Quem é esse homem que tem tanto poder? Quem é esse homem que pode dar uma ordem aos elementos da natureza e eles obedecem? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Ele é muito mais do que um homem. Ele é o Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos para frente? Passamos para o capítulo 5. E Jesus agora portou na terra de Gadara, na terra dos Gadarenos. E ali uma terra atormentada por um homem possesso por espíritos imundos. Anjos caídos. Que espíritos imundos são esses? Não são espíritos de pessoas mortas. Não
cremos, não encontramos respaldo na escritura bíblica para dizer que são espíritos de pessoas mortas que andam vagando por aí atormentando os vivos. Não. Você tem que ter medo dos vivos, irmão. Tá certo? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você tem que temer a maldade que pode fazer os vivos. Então, são anjos caídos que perderam a posição diante de Deus e foram jogados aqui na terra e vivem para obedecer a Satanás, que é o seu líder, e atormentar os homens, distanciar com mentiras os homens do Cristo, que é o Salvador. Muito bem, essa é a vida dele, dos anjos caídos. E aqui nós encontramos eles atormentando essa vida desse homem. E quando Jesus chega na terra de Gadara, eles correm e se prostram diante de Jesus. E aí é o texto que nós lemos do verso 7. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormente. Que temos nós, os Espíritos, temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os anjos caídos reconheceram Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Ainda hoje, uma grande parte da multidão da humanidade não sabe quem é Jesus Cristo. Pensa que Jesus é um guru, pensa que Jesus é um líder, pensa que Jesus é um professor, pensa que Jesus é um espírito iluminado, evoluído, pensa que Jesus é alguém a ser seguido, um líder político, um líder nato, um líder que nasceu, um homem que nasceu com espírito de liderança. Pensa que Jesus é um bruxo, alguém que tinha poderes mágicos, alguma pessoa santificada, um anjo que veio para o céu, para a terra, alguém que tem um poder místico, alguém que pode realizar sinais e milagres, alguém que pode mudar o quadro, mudar a situação das pessoas, alguém que tem conselhos para dar, um sábio, um entendido, um mestre, alguém que pode ajudar as pessoas, alguém que tem mensagem de ajuda. Não entenderam os anjos caídos assim que viram Jesus. Jesus, o que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, é isso que ele é, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se você não sabe ainda, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tem muita gente dentro das igrejas que não sabe ainda a quem está servindo, não sabe ainda a quem foi buscar, não sabe ainda a quem procurar. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, ele é o nosso único e suficiente Salvador, autor e consumador da nossa fé, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, único mediador, preste atenção, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É esse. E aqui nós temos um homem que foi liberto, e deixa eu abrir um parênteses para dizer que o porco não é do diabo, o porco é um animal criado por Deus. Os espíritos clamaram a Jesus uma ordem. Manda-nos, Senhor, manda-nos. Jesus manda, Jesus tem autoridade, Jesus mandou, deu ordem aos elementos da natureza, Jesus dá ordem no mundo espiritual, Jesus não tem adversário no mundo espiritual, isso é balela, estão mentindo para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, esse show gospel que nós temos assistido nas mídias sociais de espíritos sendo expulsos, tudo mentira, tudo falsidade. Você vê aqui Jesus dando uma palavra e acabou. Os espíritos imundos obedecem à sua voz. Eles têm que obedecer à sua voz. E ele diz: Senhor, manda-nos que nós entremos naqueles porcos. Há uma manada de porca passando por ali. Jesus, manda-nos, permite-nos. Jesus, manda-nos, dá uma ordem. E nós vamos ali para aqueles animais. E Jesus disse: ide, vão. E eles foram, entraram nos animais e os animais morreram, como nós sabemos. Muito bem. Até aí terminou a história e sabemos que os donos das manadas de porcos ficaram revoltados com Jesus. Muito bem. Mas eu vou com você, meu amigo, minha amiga, para Lucas 22, quando o texto me diz que Satanás entrou em Judas. Opa!
E o que foi que Judas foi fazer? Entregar Jesus. Judas não babou, Judas não caiu, Judas não espumou, Judas não mudou de voz, Judas não virou os olhos, Judas não aconteceu nada com Judas. Ele não mudou de feição, não mudou de voz, não babou, não caiu, não esperneou, não ciscou. Nada aconteceu com ele. Satanás entrou nele e ele foi trair Jesus, vender Jesus. Do mesmo jeito hoje, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, os Espíritos têm usado muitas pessoas, têm trabalhado na vida de muitas pessoas, têm influenciado a vida de muitas pessoas, têm escravizado a vida de muitas pessoas. Tem pessoas que nós temos visto e conhecido escravizado pelo vício, escravizado pela ideologia, escravizado pelo orgulho, escravizado pela soberba, escravizado pela falsa religião, presos pelas falsas religiões que nada pode fazer de bom para a pessoa, e as pessoas estão presas pelo medo, enredadas, amordaçadas, encarceradas pelos espíritos imundos, do mesmo jeito que foi no passado. Judas, o diabo entrou em Judas e Judas foi embora trair Jesus. E qual foi o final de Judas? Você sabe muito bem. Judas perdeu a sua vida, suicidou-se pelo remorso. E é isso que nós queremos falar para você, meu amigo, nesse momento abençoado. Não se deixe enganar pelo show, pela mídia. Não se deixe enganar por nada disso. Esteja alerta para as astutas ciladas do maligno. Não precisamos temer o maligno. O que nós precisamos é estar atentos às suas ações, suas artimanhas, suas armadilhas, suas mentiras. O crivo, onde é que está a verdade, irmão? Onde é que eu posso encontrar a verdade? A verdade é a palavra. A verdade que nos sustenta, que nos liberta é a palavra. A verdade que nos guia é a palavra. Esteja atento, não dê ouvidos a mentiras de demônios, não dê ouvido a mentiras de falsos mestres, não dê ouvidos, nem coloque, não perca seu tempo com show gospel de exorcismo, nada disso. O que nós temos que ter é ciência de que o inimigo existe, consciência de que ele existe, trabalha de várias formas, e nós não precisamos lutar contra ele, brigar, espancar ele, não. A Bíblia diz sujeitar, olha o que é que diz a Escritura, presta atenção, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É só resistir. Resista, meu irmão. Na hora do ataque, na hora da tentação, na hora da opressão, na hora do ataque dele ferrenho, resistir ao diabo. Resista. Você resistiu, ele fugirá de vós. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe e te dê um entendimento dessa palavra. Deus te abençoe de uma forma maravilhosa, meu amigo, te livrando de toda a influência do mal. Te livra, te afasta, te limpa de toda a influência do mal. Tudo que ele tem planejado contra nós. E é claro, está todo mundo esperando, está todo mundo ansioso pela pergunta bíblica. A pergunta da parte de Deus, a pergunta bíblica. Quando Noé chegou, quando as águas baixaram, Noé desceu da arca. Noé fez uma bobagem, tomou um vinho, ficou bêbado e tirou a roupa. A Bíblia não esconde nada das falhas de ninguém. E um dos seus filhos viu a nudez do seu pai, sorriu e zombou e foi amaldiçoado por causa disso. Sofreu uma penalidade por causa disso. A pergunta é: qual foi o filho de Noé que viu a nudez de seu pai e zombou? Que Deus te abençoe de uma forma soberana. Te deu entendimento da sua palavra, graça, poder sobre a tua família e proteção sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo.